Vamos começar com uma posição estável e confortável, como ensina a Patanjali, relaxando os pés, as mãos, a língua, sentados com a coluna ereta dentro do possível e observando a respiração suave e profunda. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar esta sociedade fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Namastê. Bem, meus irmãos, eu gostaria de agradecer ao Getty Satya de Uberaba pela oportunidade de desenvolver esse estudo, também apoiado pela Coordenadoria Regional Centro-Norte da Sociedade Teosófica no Brasil, do livro A Ciência do Yoga, do Dr. Taimin, que é, na verdade, um comentário ao Yoga Sutra de Patanjali, que deve ter mais de 2.000 anos, talvez 2.300, talvez 2.600. Para nós, isso não importa tanto. A publicação pela editora Teosófica é recomendável. E o momento é bom, porque no Black Friday teve até desconto, agora não sei se já era, mas o Natal está aí para a gente dar bons presentes, em vez de ficar dando meia e outras coisas que não sabem o que dá para o fulano. Eu sempre recomendo dar uma bússola, porque aí sempre a pessoa se acha um pouco melhor. Mas se quiserem dar a ciência do yoga, pode ser um bom. Quem sabe aos pés do mestre é mais acessível. Então, nós chegamos ao Sutra 128 da última vez, não custa ler sua constante repetição e meditação sobre o seu significado. Portanto, foi dito que a meditação em Om ou no Pranava, como é dito no 127, sua designação é Om, se refere à possibilidade de meditar na divindade por meio desse mantra. E o sutra subsequente, que é o número 129, eu não sei se é o 128 ou é o 129, É que o é o 129, Ricardo. é
que a minha gatinha gosta mais, porque ela enfiou as unhas, vocês podem ver aqui, então um pedaço aqui foi destacado, mas é pouca coisa. Sinal de que ela deve ter sido yogi já, ou tem pretensões da próxima encarnação, já deve ter sido gata de algum yogi no passado, alguma coisa assim. Ela deixou sua assinatura no livro. Sei se a Zuzinha também tem assinaturas nos livros. Não, não deve ser um lugar bom para afiar as unhas. Então, o número 129 diz que daí resulta o desaparecimento dos obstáculos e a orientação da consciência para o interior. O que significa o daí? Daí se refere à ideia referente ao sutra anterior, por isso que a expressão começa, termina por cha. Tata pratyak chetana dihamopi antaraya bhavascha. Então, pratyak chetanya se refere à possibilidade da consciência de conquistar a introspecção. Ali foi dito orientação para o interior. Ok? Então, essa orientação para o interior é preciso que se compreenda que é uma conquista. Não é uma coisa tão fácil ou espontânea para nós. Em diferentes sistemas evolutivos ou cadeias e rondas planetárias, até chegar ao estágio humano na presente encarnação, ou sei lá quanto tempo nós já estamos no estágio humano, provavelmente mais de 500 ou 600 encarnações, se não, entendo eu, até onde chega o meu conhecimento, provavelmente umas 700 vidas, não estaríamos aqui reunidos numa sexta-feira à noite para falar do Yoga Sutra. Com certeza, no Dia Internacional de Brahma, que no Brasil é a cerveja, né? Já me disseram outro dia que Brahma é cerveja e Shiva é whisky. Então eu não sei o que dizer nesses tempos de Kali Yuga, tá? Nirvana é nome de banda, Mahatma é nome de boutique. Eu estou assim meio. Eu me sinto um dinossauro, alguma coisa meio fora do esquema. Mas, dentro do possível, eu tento entender a fase atual em que se encontra a humanidade e entender que há um grupo seleto de pessoas aqui, o indicativo é de 15 pessoas assistindo o programa, eu sei que são mais, porque em algumas das câmaras tem mais de uma pessoa. Sem falar que há público canino e felino também presente. Acreditamos, estamos no lucro do Buda, porque ele deu a primeira palestra para 5 pessoas. Então, eu acho que essas pessoas elas já têm um número significativo de encarnações, mas eu estou querendo dizer que os animais, os vegetais, etc., tiveram a estimulação da mente desperta pelo estímulo externo. Então, a sucessão das 4 estações, do calor e do frio, da perda das folhas, do renascimento na primavera,
Tudo isso é um ciclo de estímulo para que o vegetal tenha seu movimento, ainda que muito mais lento, para ser polinizado, frutificar, gerar uma nova árvore a partir do fruto e da semente. E depois o animal também vai se expandir, crescer, caminhar, farejar, procriar, enfim, todo o processo do ciclo da vida é orientado pelo mundo externo e a mente fica dependente desse estímulo, pelo qual ela desenvolve atração e repulsão. Então, nós vamos ver com mais profundidade no livro 2, no Sadhanapada, que a filosofia dos kleshas ou das aflições humanas começa com a ignorância e vai se desenvolvendo visando a superação da ignorância, que é a causa do sofrimento. Esse é a razão de ser, a razão d'être do Yoga Sutra de Patanjali. O yoga é uma união com o Paramatma, com o cosmos, com a inteligência universal, não sei que nome vocês preferem dar, a esse processo de união do indivíduo com o todo, de sua reintegração, que seria ou teria como consequência, como se pode ver na sequência dos Sutras 429, 430 e etc., a superação dos kleshas e karmas, ou seja, enfim, de todos os sofrimentos, pela transição ou superação da condição humana em favor do Mahatma, do super-homem ou de outro estado de consciência que nós ainda ouvimos falar num Cristo, num Buda, num Shankara, num Patanjali, enfim, em Krishna, sei lá quantos nomes eu posso estar aqui esquecendo, nos grandes fundadores das grandes religiões, certo? Então, nesse nível, ou para chegar a esse estágio, é necessário superar essa tendência de dependência dos estímulos externos, o parangas chetana, e conquistar essa introspecção, o pratyak chetana, que é o tema do Sutra 129. Okay? Só para situar vocês que não é assim tão fácil esse desaparecimento dos obstáculos e a orientação da consciência para o interior. Na figura 2 da página 67, está bem caracterizado o que é Pratyak Chetana ou Iparanga Chetana, certo? Ou seria melhor Chetana. Outro resultado de japa ou meditação sobre o pranava, que é o Om, diz o Dr. Time na página 67, é o gradual desaparecimento dos obstáculos que estão no caminho do yogi. Mas pranava, como vimos, toca o próprio coração do nosso ser, desperta no microcosmo vibrações que podem trazer para fora dele todos os poderes e faculdades latentes que aí jazem adormecidas, como se fosse uma semente. O fato de nós termos uma semente divina em nosso coração não significa que já somos deuses no sentido pleno da palavra. Significa, até onde eu entendo, que nós, isto sim, temos uma semente divina e precisa ser desenvolvida. Há um trabalho a ser feito para uma semente se transformar numa árvore frondosa.
Diz ele assim, todos os obstáculos, qualquer que seja a sua natureza, cedem ao seu estímulo dinâmico. E ele conclui dizendo que japa e meditação, japa é a repetição, né? Orientam a consciência do aspirante exatamente na direção de seu objetivo, removem todos os obstáculos e a auto-entrega faz o restante. Porque o Sutra 123 nós vimos estar ligado a essa auto-entrega ou Ishvara Pranidhana, que é um dos pontos que vamos ver no Sutra 132 do Niyama, que são as observâncias a serem desenvolvidas, sendo que os últimos três niyamas, e é o caso, inclusive, aludem ao yoga preliminar ou Kriya Yoga, que é tema do Sutra 1.2.1 e 2.2. Então, esses temas são recorrentes no estudo do Yoga Sutra, como já vimos, o Sutra 1.23 até o Sutra 1.28 apresenta uma espécie de parênteses da técnica do pranava ou da meditação no Om, a palavra sagrada, como um subdepartamento de Bhakti Yoga ou Yoga devocional dentro do contexto maior do Raja Yoga ou Yoga real, que abrange técnicas do Karma Yoga, do Bhakti Yoga, do Jnana Yoga, como Svadhyaya, e assim por diante. Não querendo ser muito técnico, mas apenas lembrando que são citados obstáculos a esse processo de introspecção. Então, Patanjali acabou de nos dar a primeira técnica para a superação desses obstáculos à introspecção. Qual é? A meditação no Om, ou, para alguns, o Mantra Yoga de uma forma geral. Certo? Ele vai nos dar, porém, mais 8 técnicas na sequência que eu suponho devam ser tomadas como um todo, ok? Então, no meu entender, há um total de 9 técnicas para produzir pratyakchetana, ou introspecção da mente, que seria o primeiro passo a nos levar à dharana, ou concentração. Tendo em vista que nós estamos no capítulo que é chamado Samadhipada, ou o livro, o tomo do êxtase, como Patanjali resolve abrir o estudo do Yoga Sutra, e muitos poderão, talvez com certa razão, perguntar por que Patanjali começa pelo tema mais abstruso, mais complexo. Será que ele não quer ser pedagógico? Ou já acha que é melhor eliminar os curiosos já no início e só permanecem, como dizia Alexandre o Grande, quando soube que na última grande batalha, à noite, metade do exército havia fugido, quando ele ia enfrentar Dario, e na manhã seguinte avisaram o general: olha, na hora da batalha, não sei se não era até mais do que a metade. E ele disse simplesmente: tanto melhor, foram-se as lebres, ficaram os leões. A proporção era de 1 para 10 e mesmo assim ele venceu a batalha. Então, é alguma coisa histórica do comando de Alexandre o Grande. Eu tenho alguma inclinação em lembrar isso, porque a Alexandria foi a origem da palavra teosofia. Isso tem a ver com a irradiação também
de Platão e seu discípulo Aristóteles, que, por sua vez, foi o mestre de Alexandre o Grande e expandiu a filosofia grega. Lembrando que, por sua vez, Platão era discípulo ou considerado neopitagórico, embora não discípulo direto da linhagem de Pitágoras, certo? Não querendo, então, me alongar em detalhes de erudição filosófica, eu estou querendo relembrar que, se não houver esse viria, essa determinação de vontade indomável de conquistar os obstáculos, a pessoa não vai avançar muito no yoga. Ou vai pegar dela só a parte que lhe interessa e quando lhe interessar. Eu não tenho nada contra um turismo no yoga, mas depois não vem dizer que o yoga não funciona ou que não leva à libertação espiritual do indivíduo, né? Porque vocês vão notar a natureza dos 9 obstáculos e eles não são tão fáceis de ser vencidos. Aparece, então, no Sutra 130, porque há uma lógica sequencial, eu suponho que vocês já perceberam, no Yoga Sutra de Patanjali. Doença, languidez, dúvida, negligência, preguiça, mundanalidade, ilusão, não conquista de um estágio, instabilidade, esses 9 causam a distração da mente e são os obstáculos, ou geram o que é chamado ali de chitta vikshepas, a projeção da mente para fora. Tá certo? Vikshepa é geralmente traduzido como distração ou projeção. É, às vezes, difícil explicar o que é isso para quem já está acostumado a ter a mente voltada para fora, talvez nem perceba que está projetando uma realidade. Então, o Dr. Taimini, com sua habilidade pedagógica, faz aí uso do símbolo do espelho, que aparece também na figura subsequente, suponho que todos já notaram, a página 70, que é uma imagem virtual. Da imagem real, vamos supor que o indivíduo vá fazer a barba e ele está na frente de um espelho. Ele vai se ver na imagem à linha do outro lado do espelho. Suponhamos que ele fique curioso e queira aí, de alguma forma, avançar naquela direção. O que ele poderia fazer? Pegar uma marreta e arrombar a parede, sair no apartamento do vizinho, e aí, com certeza, a polícia vai ser chamada para levar o invasor. E se ele disser que ele viu outra pessoa do outro lado do espelho, aí ele é transferido da polícia para o manicômio, tá certo? Vai ser, no mínimo, classificado como esquizofrênico. Mas o fato é que a minha gatinha frequentemente se assusta com a imagem que ela vê no espelho, principalmente quando era pequena, e que nós não percebemos que essa imagem dentro do espelho que nós vemos a nós mesmos é virtual. Porque o espelho é plano, os raios de luz que são refletidos estão, evidente, dispersando a partir da superfície de reflexão, mas porque a mente está acostumada a ler raios dispersivos como tendo um ponto focal original,
Nós criamos uma imagem dentro do espelho, ou, se vocês quiserem, dentro do apartamento do vizinho. Não é verdade? Apenas que nós nos acostumamos a entender que a imagem não está lá. Então, se supõe que nós deveríamos todos saber que a imagem que aparece no espelho é irreal, é virtual. Mas será que nós podemos perceber que todo o universo que nós vemos ao nosso redor está na mesma categoria? E por isso a filosofia Vedanta diz que todo o universo é Maya ou ilusão. Estamos preparados para deduzir isso de uma demonstração tão simples, de que nós criamos dentro da nossa mente o universo que nós dizemos ver fora de nós. Fazendo assim uma introdução à filosofia oriental, nada de tão novo para vocês que já estudam o assunto há tanto tempo. Maya quer dizer que o mundo externo é uma ilusão. Mas daí a conquistar a reversão desse processo de projeção, que é chamado Vikshepa, e cria um universo externo e toda a predisposição de Parangachetana, que pretende que há um universo fora de nós, não é tão fácil de ser conquistado. Basta dizer que a pessoa quer meditar, mas qualquer estímulo que nós chamamos externo é capaz de nos perturbar. Então, as práticas de Yama e Niyama são para conter as imagens subjetivas do desejo ou controlar as emoções. As práticas físicas, assim chamadas, de asana, pranayama e inclusive pratyahara, são para controle do corpo, para que não haja distração produzida pelo corpo físico. E nós queremos com isso dizer do mundo externo, mas na verdade, se vocês pararem para pensar, tudo isso é projetado pela mente. E esse não é um exercício tão fácil de ser demonstrado. Suponhamos que eu tivesse aqui na minha mão uma maçã. Vocês estão conseguindo ver a maçã? Aparentemente não tem maçã nenhuma aqui, certo? Nada desse lado, nada deste lado. Mas no momento que eu uso a palavra maçã, ela já apareceu dentro da cabeça de você. E se eu começar a dizer do som da primeira mordida, que faz aquele estalo, clec, ou do sabor adocicado da maçã, da primeira mordida, que ela é vermelha por fora e fica amarela por dentro, etc. e tal, da textura que vocês sentem na casca lisa da maçã, ou mais rugosa no interior, quando a nossa língua a toca e saboreia, e daqui a pouco vocês já estão sentindo o cheiro da maçã, e se alguém não jantou, é capaz de já estar querendo sair da sala para ver se consegue uma maçã. E aqueles que jantaram podem também ser gulosos e querer mais uma. Então, o resultado é que a mente vai criando necessidades psicológicas. A televisão sabe fazer melhor do que nunca. Daqui a pouco as pessoas compram um monte de coisas pela internet e depois não conseguem nem sabe o que faz. Uma vez eu comprei uma esteira, depois de alguns meses foi usado realmente até para secar a roupa. Teve várias utilidades, até que no fim a esteira foi revendida com uma certa perda de capital, é claro, mas pelo menos não houve uma perda total.
Vocês já compraram uma esteira para usar em casa? E aí tu usa quantas vezes por dia, Fernando? Olha, eu tô tentando criar uma rotina agora, mas é um pouco difícil. Mas tá indo, tá fluindo. Projeto Verão 2025. Estou gostando, estou gostando. É uma boa conquista, certo? Alguns conseguem, não vou dizer que seja impossível, mas a verdade é que, em geral, se não há uma casa de yoga e um grupo para praticar, que a pessoa se comprometa. Às vezes, se não botar dinheiro, também não funciona, porque querem fazer tudo de graça, não aparece aluno. É o problema da sociedade teosófica. Se fosse o preço de uma universidade, a sala estaria cheia. Mas porque é de graça e está gravado, dá para assistir, depois a gente vai assistir, só que aí vai empurrando, porque não deu tempo, outras coisas vão tomando lugar. A única vantagem da chamada aula presencial é que pelo menos a pessoa reservou o tempo para prestar atenção naquele assunto. Então, eu estou tentando mostrar a vocês que se podem criar necessidades artificiais. E se não houver discernimento, vamos voltar aqui a um livrinho que eu acho que vocês conhecem, que se chama Aos Pés do Mestre. Aqui começa o Vedanta. Se não houver discernimento, a vida passa e o caminho não começa. Ou fica cheio de começos entrecortados com retorno à estaca zero, retrocessos, uma coisa indefinida, sem. E o que, que o Sutra 1.12 nos dizia? Que é preciso Abhyasa e Vairagya. O mesmo está dito por Krishna na Bhagavad Gita. Se não houver prática constante e desapego, o progresso no yoga não vai acontecer. Então, a primeira coisa, entendo eu, me perdoem se eu sou chato nesse ponto, o meu professor orientador não aguentava mais na minha tese. Eu quero saber qual é o obstáculo, qual é a causa do sofrimento. Então, temos a ignorância como causa geral e os 9 obstáculos como a causa mais instrumental, vamos dizer, que tem que ser superada. Então, nós temos que ficar muito atentos a esses 9 obstáculos, que é o tema do Sutra 130. Motivo pelo qual eu devo dizer a vocês que eu criei um subcapítulo na minha tese sobre esses 9 obstáculos. Eles causam a distração da mente, são os obstáculos, certo? Fica claro para vocês? Então, eu vou tentar compartilhar para vocês aqui um pouco desse esforço em fazer uma síntese, um apostilado aí deste tema. Não sei se vocês viram que amanhã nós vamos fazer lançamento de um livro muito importante na história da sociedade teosófica, que se chama O Homem, Deus e o Universo. Vocês ouviram falar? Ele é uma espécie de continuação ou complemento da doutrina secreta, exatamente no que tange a justamente ao aspecto científico, porque a doutrina secreta é um livro extraordinário, mas é claro que a ciência corroborativa ou de apoio às suas ideias é do século XIX, quando a obra foi escrita por Blavatsky, eu suponho saibam, é a sua obra-prima. Mas
Por outro lado, é importante lembrar que se nós não tivermos essa corroboração científica, muitas pessoas vão ser talvez um pouco resistentes. E como a senhora Blavatsky dizia, inclusive na Chave para a Teosofia, que seria muito mais fácil compreender a teosofia 100 anos depois, ela não diz especificamente que é pelo desenvolvimento científico, pelo menos nesse texto, mas quem assistir minha palestra amanhã vai encontrar no meu prefácio, que amanhã será a palestra de lançamento do livro pela editora Teosófica em língua portuguesa, que é uma forma de tentar estimular a visão de Blavatsky de que ciência e religião nunca deveriam se separar, embora talvez observem a verdade por ângulos diferentes, elas têm que enxergar a mesma verdade. Esse é o argumento dela. E uma pode ser usada para apoiar a outra quando a busca pela verdade for séria, quando não for desviada por preconceitos ou interesses abstrusos à verdade. Tá certo? Por isso, os mestres diziam nas cartas que a ciência é sua melhor aliada. Eu vou aqui usando. Vocês sabem que a tese pretende sustentar no seu título que o Yoga Sutra é a ciência do autoconhecimento. Primeiro, a ideia de Vikshepa, como nós estamos tentando desenvolver, citando como distração ou projeção da mente, repetindo doença, languidez, dúvida. A dúvida, por exemplo, a dúvida se o yoga funciona, a dúvida se eu estou pronto para o yoga, a dúvida se a técnica do Yoga Sutra que eu estou usando, que eu escolhi, é adequada para mim. Então, se o mestre que está me inspirando, ou o instrutor, é qualificado o suficiente. Meu Deus, tem um monte de dúvidas que costumam surgir. A mente geminiana, por exemplo, que é mais criativa em criar dúvidas, poderá, às vezes, nos dar exemplo. Mas só para dar uma ideia de como é importante estudar o assunto, para ter uma visão panorâmica de todo o processo, mapeamento, desde o yoga preliminar até a iluminação. Porque senão a pessoa fica esperando resultados inadequados ou impossíveis, ou que pareceria uma propaganda enganosa, e depois dizem que yoga não funciona, ou enfim. Claro que acho que eu nem preciso dizer que a doença é um obstáculo à meditação, certo? Basta ter dor de dente que a pessoa já vai ter grande dificuldade de meditar. Vocês já meditaram com febre, com dor de cabeça, com sono, que já nem é exatamente uma doença, mas enfim, já fica muito difícil conseguir manter a mente focada em alguma coisa. E se o assunto é languidez, mesmo que a pessoa faça uma bateria de exames e um check-up, e aí o médico chega e diz com aquela satisfação que lhe é própria: os seus exames estão todos normais, o senhor não tem nada, mas a pessoa se sente um trapo e não consegue fazer nada, não tem energia, parece que está sempre arrastando a ferramenta, deve estar toda intoxicada, de várias formas, sem condições de ter disposição para nada. Então, vocês vão ver que, mesmo quando não há doença, a falta de prana ou energia
é um obstáculo significativo. A pessoa não tem disposição para nada. Para isso se inventou, talvez, as práticas respiratórias para aumentar a oxigenação. Você sabe que vai desde a respiração completa até práticas mais avançadas de controle da respiração, que se chama pranayama. Isso deve ser exercitado de uma forma progressiva e, pelo menos, depois de certo nível de purificação e avanço, não só na dieta e na maneira de viver, yama e niyama, como também nos asanas. Então, até certo ponto, os angas ou as partes do yoga podem ser praticadas independentemente, mas em alguns casos, e quando a prática é avançada, e justamente no caso de pranayama, se não houver esses cuidados prévios, o assunto pode ficar perigoso, motivo pelo qual a palavra Kundalini não aparece no Yoga Sutra. Aí alguns vão dizer o quê? Que Patanjali era um ignorante e não conhecia a Kundalini. Ou será que ele era prudente e achava que isso não era assunto para ser escrito? Isso fazia parte do segredo da relação guru-shishya, ao mestre-discípulo, e só quando o discípulo estava pronto é que se falava nesse assunto. Para trabalho geral, bastava praticar para asana e pranayama até um certo ponto, e já isso exigia, evidentemente, uma disciplina preliminar. Então, por enquanto, eu falei só dos três primeiros, mas logo depois vem a negligência. Então, uma pessoa descuidada ou desleixada, ela vai fazer um desastre se ela começar a despertar algum desses poderes. Também a preguiça, que é o excessivo apego ao conforto, é distinta da languidez. A languidez é uma falta fisiológica de energia. A preguiça é uma falta psicológica de vontade de fazer esforço. A mundanalidade é um apego aos sentidos, também à sensualidade e às coisas que o mundo oferece, que desviam a energia da pessoa para um esforço mais disciplinado. E os últimos três talvez sejam mais sutis. A ilusão pretende já ter encontrado não sei o quê, porque ouviu umas vozes ou enxergou umas luzes. A não conquista de um estágio é um estado meio ansioso ou depressivo de não conseguir chegar no samadhi. E a instabilidade é o problema daqueles que alcançaram o samadhi e não conseguem se manter nele. Então, são 9 estágios de ansiedade ou obstáculo que impede a mente conquistar a serenidade necessária para avançar nas práticas do yoga, até porque são 9 os estágios de samadhi, como já insinuamos no Sutra 1.17, vamos avançar mais ao longo do estudo. E, portanto, toda uma maneira de viver tem que ser disciplinada para vencer esses 9 obstáculos. Não sei se isso fica claro. Taimini também traduz causa da distração e projeção da mente, conforme se pode encontrar nos verbetes de dicionários clássicos, quando comenta. Essa consciência voltada para o exterior, que nós chamamos Parangachetana, é causada por vikshepa, ou projeção da mente. A projeção para o exterior pela mente inferior do que está dentro dela no centro. Se nós paramos para pensar, essas predisposições já estão dentro da mente. Quando vem para fora,
sei se vocês conhecem aquela alegoria do discípulo que estava com uma xícara de chá e o mestre meio que esbarrou nele e o chá virou. E aí o, o mestre perguntou: o que aconteceu? Ah, não, a xícara virou e deu chá para tudo que é lado. Eu disse: não, mas como tu sabes, necessariamente seria chá se tivesse café, viraria café. A xícara não é responsável pelo que tem ali dentro. Então, as pessoas, às vezes, reclamam que ficaram irritadas e explodiram por causa do fulano. Mas o que sai da xícara é o que tem lá dentro. Se tivesse suco de uva, ia sair suco de uva. Mas se tem um chá amargo de losna, é porque a pessoa está amarga por dentro que saiu aquele amargor para fora. A circunstância externa só exterioriza o que já está lá dentro. Eventualmente, nós perdemos o controle porque alguém nos espreme. Mas só vai sair o que está lá dentro, estou certo? Então, nós dizemos que a causa exterior é uma causa instrumental, não é uma causa original das nossas reações. O que vem para fora é projetado do que está dentro. Vikshepa é definido no dicionário MacDonald em relação ao Vedanta como um poder da ignorância que é a causa do mundo parecer real. Um poder de ignorância que é a causa de um mundo parecer real. Isso é o coração da filosofia Vedanta. O mundo externo, na verdade, é um aglomerado de átomos, partículas subatômicas que constituem átomos e moléculas, que eventualmente vão constituir aminoácidos essenciais e células, até que daqui a pouco surge um corpo, um organismo, que pode ser de um vegetal, de um animal, de um ser humano. Mas tudo isso são agregados. E como diz o Buda, dessas composições, tudo que é composto, cedo ou tarde, decompõe-se. Então, não deveria ser surpreendente que a pessoa eventualmente morresse. Mas o apego à vida e o medo da morte, que segundo está definido em Abhinivesha Sutra 2.9, afeta mesmo aos eruditos, significa, segundo Patanjali, que mesmo o conhecimento intelectual desse assunto não vence o medo da morte. Eu tenho que ter um conhecimento direto da experiência fora do corpo ou do êxtase, porque êxtase é estar fora, para que esse medo não se apresente. E mesmo assim, se ele tiver apego à terra, mesmo morto, ele continua rondando e assombrando por aí, virando encosto. E eu sempre digo, se o sujeito entrar na sorveteria e sentir um friozinho, deve ser um encosto de alguém que é dependente de sorvete, que está ali querendo, de repente, filar alguma sensação. Quem está tomando um sorvete pela última vez, ou algo parecido. Eu coloco isso como, talvez, numa linguagem mais anedótica, mas o, os espíritos apegados à Terra rondam o lugar onde os prazeres aos quais eles estão apegados estão sendo, de alguma forma, satisfeitos. Eles vão lá para sentir o gostinho e já entram no chakra que estiver meio aberto
já vira um encosto na hora, uma espécie de sanguessuga daquelas sensações e emoções. A maioria das pessoas é, de alguma forma, sugada no astral por entidades da mesma vibração das suas fraquezas. Não vou entrar em todos esses detalhes que vocês já sabem, mas a pretensão de que isso está do lado de fora, na verdade, é uma ilusão, porque já está do lado de dentro. É a projeção que produz a impressão de um mundo real fora de nós. Então, compreender o que é Vikshepa, o ponto importante a ser notado neste fenômeno, ele está falando do espelho, olha aqui. Experiência diária que se tem quando se olha a si mesmo em um espelho plano fixado na parede, tem-se a percepção de uma imagem virtual de si mesmo como se estivesse dentro do espelho, ou, por assim dizer, além da parede. Taimni afirma: o ponto importante a ser notado nesse fenômeno é que um objeto pode ser visto num lugar ou em um lugar onde não existe absolutamente nada que corresponda a ele. A nossa imagem não está no apartamento do vizinho. Se quiserem pegar a marreta e arrombar o espelho e a parede, é por conta e risco de vocês, mas não vão encontrar vocês mesmos do outro lado da parede. É uma projeção, não é real. E o esforço que se faz filosoficamente é tentar entender que todos os objetos externos são constituídos pela mente. Quando eu falo maçã, está dentro da cabeça de você. Agora, se vocês não falam português, talvez nem saibam do que eu estou falando. Mas porque se associa Namarupa com nome e forma, ao falar maçã, toda pessoa conhece a língua portuguesa, já vai associar um certo gosto, um certo som, uma certa textura, uma certa sensibilidade olfativa, talvez a necessidade fisiológica de se alimentar, quem sabe a gula de comer mais um, outro já começa a achar que dá para assar a maçã lá com algum outro tipo de ingrediente, outro já pensa até numa torta de maçã, e aí, tá? Terceiro quer fazer suco, a mente começa a projetar. E o pior, se eu disser para vocês, não pensem em macacos, aparece uma macacada na cabeça da pessoa, desde mandrilo até mico e gorila, chimpanzé, orangotango. Nossa Senhora! Se vocês disserem não para a mente, ela começa a reagir produzindo imagem. Por isso, o Sutra 233 diz: quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. A gente não deve combater um pensamento impróprio, a gente deve focar a mente no oposto. Se vocês disserem para vocês não pensem em macacos, a macacada é inevitável. Vai aparecer de todos os tipos, pesos, cores e tamanho. Então, tudo isso são mecanismos de projeção que entopem a mente de imagens e não deixam a concentração de fato acontecer. Dr. Taimni insiste no processo dos órgãos dos sentidos, que se percebem como imagens sensoriais de objetos que existem somente na mente do indivíduo, ou seja, não representam verdadeiramente os objetos pelos quais são formados. Assim, Taimni considera usualmente que os objetos físicos que percebemos fora de nós são meros aglomerados de moléculas e átomos vibrantes. A forma,
o tamanho, a cor e etc., que neles vemos, não existem senão em nossa mente. E o objeto é apenas uma causa instrumental desconhecida. Tá certo? Isso é tirado, suponho, do Auto Cultura à luz do futuro. Uma excelente obra do Dr. Time. Portanto, num mundo de imagens mentais formadas em nossa mente, e nós realmente vivemos e projetamos esse mundo para o exterior por um processo chamado Vikshepa Insansana. Ou pode-se considerar que se vive realmente nessas condições. Outro dia eu assisti uma palestra do professor Vic Houghton Jr., e ele mostrou para nós uma projeção do Miss Mundo em raio-x. Então, ao invés de ver lindas mulheres com maravilhosos biquínis e outros trajes sumários, aparecia só as caveiras e os esqueletos desfilando. E eu acho que eu não preciso dizer que a imagem não é muito atraente. Então, na verdade, é uma visão possível do mundo. Só que nossos olhos estão calibrados para a luz que vai desde o vermelho até o violeta. As abelhas enxergam no ultravioleta. As cobras conseguem ser sensíveis ao infravermelho. Eu digo assim, vamos fechar todo mundo no salão, pode ser aí na casa de yoga da Líria, apaga toda a luz, fecha todas as entradas de luz, deixa os alunos à vontade e avisa que vai soltar ali dentro uma cascavel, porque tem que dar alguma chance, não é? Cascavel, pelo menos com o chocalho, vai dizer onde ela está de vez em quando. Trrr, trrr. Aí todos os alunos fogem para um lado, depois fogem para o outro. Pode dar síndrome de pânico, todo tipo de coisa. Por quê? A cobra nos vê, mas nós não vemos a cobra. Dá para entender a vantagem que ela leva? Quando muito se for uma cascavel, pelo menos se ouve onde ela está. De vez em quando, se ela chacoalhar. Então, se nós fôssemos criaturas que víssemos o mundo em raio-x, como dizem que é o caso do super-homem, não estou aqui para entrar em cartoon, mas dizem que, a menos que ele esteja sob influência da kryptonita, ele consegue usar a visão raio-x. Tá? Pode parecer ficção, mas num consultório médico, e hoje em dia até num consultório odontológico, isso é uma realidade. Alguma vez vocês se perguntaram como que é possível ver os dentes por dentro sem ter de abri-lo? O raio-x passa pelos espaços intermoleculares e interatômicos e projeta uma imagem, uma sombra. Portanto, aquilo não é mera ficção, é uma realidade restrita ao mundo dos átomos a partir do estímulo do raio-x. Vocês sabem de onde vem esse nome? Richter descobriu em certo momento que as mãos dele estavam fotografadas por dentro e ficou absolutamente surpreso quando viu isso. Aí ele quis saber o que tinha acontecido e acabou descobrindo que o urânio era radioativo.
E aí ele denominou raio-x porque ele não sabia o que era aquilo, era uma incógnita. A descoberta foi acidental. Hoje em dia é uma coisa tão corriqueira que tem muitas clínicas odontológicas que ainda faz a tal da panorâmica. Clec, cloque, já pronto, aparece toda a dentadura do sujeito. Se pelo menos sobrar a dentadura, pode fazer a identificação depois do acidente ou do crime, mesmo que tenha sido carbonizado e não apareça mais as impressões digitais. Então, essa vantagem vocês têm se vocês têm uma panorâmica no dentista, ok? CSI, aí vocês vão pegar outras séries que estão na moda, Departamento de Perícia Científica. Mas a pergunta de Rechten foi como que a minha mão apareceu aqui por dentro. E ele mandou para vários colegas científicos e da época, cientistas da época, acusaram ele até de bruxaria. O que para nós hoje é uma coisa aparentemente corriqueira. Bateu uma chapa de raio-x, era considerado bruxaria há uns 2 séculos atrás. Mas quando eu vejo o cenário da Miss Mundo em raio-x, todo elemento atrativo da beleza feminina desaparece com um monte de caveiras e panorâmicas dentárias desfilando na frente de você. Então, nós não vemos a realidade como ela é. Nós não vemos as coisas como são. Nós vemos segundo uma construção, inclusive apoiada em atrações e repulsões da nossa memória. Nós vamos dar valor, vamos dizer que gostamos da maçã, ou não gostamos do limão, gostamos do chá de erva doce, mas não gostamos do chá de losna. Então eu tenho raga e deixa, eu tenho atração e repulsão, eu não sou neutro. Eu estou inserido num mundo onde a cada momento eu me atraio por uma coisa, eu tenho repulsão por outra. E, portanto, eu sou escravo dos pares de opostos. Eu não tenho um caminho livre na vida, porque eu sou desviado pelos meus desejos e apegos ou minhas repulsões e medos. Não sei se vocês já leram aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Uma das frases interessantes é: o que você faria se não tivesse medo? Porque muitos de nós somos apenas governados pelo medo, não é por caráter, não é por uma grandeza de virtude, é só porque tem medo de alguma coisa. Tem gente que, por exemplo, confunde timidez com humildade. O tímido apenas tem medo de pagar mico ou passar vergonha, mas ele não é humilde. Se ele fosse humilde, ele não fazia questão, ou era indiferente à imagem dele, não estaria nem aí para a vergonha. Vocês vão ver, eventualmente, crianças espontâneas que não estão preocupadas com o que os outros estão pensando sobre elas. E outras crianças são tão tímidas, vão se esconder debaixo da cama. Na primeira visita que aparece, eu tenho uma gatinha assim aqui em casa, e um barulho diferente, ela já está debaixo da cama. Chegou alguém, pá, já desapareceu. Então, aquilo é apenas medo, não é exatamente um processo de coragem ou uma virtude de humildade. É orgulho invertido, é a vontade de ser grande, de ser aplaudido, de ser isso, de ser aquilo, e quando tem medo que aquilo não seja o caso, desaparece.
Então, as coisas nem sempre são o que parecem ser. E eu estou tentando estimular vocês a aprofundarem. Eu acho que eu não devo acelerar muito esse processo, porque ele é profundo. Se fosse possível ao homem comum ver a contínua mudança, o parinama, que ocorre no movimento dos átomos e das moléculas ao seu redor, é o que o budismo chama de anicca ou impermanência, talvez ele percebesse mais facilmente a fragilidade e a transitoriedade dos corpos e dos objetos, dos agregados de matéria com os quais convive diariamente. E isso, é claro, se acentua na velhice. Deus queira que vocês não precisem ter aquele sorriso permanente na cama de vocês, ali flutuando dentro de um copo, mas alguns parentes meus tinham essa dentadura ali. Tá? Quem sabe as técnicas hoje já têm implante, outras coisas mais. Mas sempre dá para passar uma cola, uma corega e grudar tudo. De vez em quando cai. Às vezes o cara esquece de passar a cola. Eu não vou entrar em detalhes que eu assisti na minha família. Uma vez um tio meu conseguiu dormir no sofá e é claro que a dita cuja caiu. No dia seguinte ele estava atrasado, foi para o serviço, esqueceu em casa, aí mandou o motorista buscar. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas esse tio, por sinal, tinha o Vikshepa tão acentuado. Quando eu assistia futebol com ele, eu ficava a uma distância razoável, porque ele começava a chutar cada vez que a bola chegava perto da pequena área. Quando era luta de boxe, era mais perigoso, porque ele começava a socar se a gente estava perto, a coisa podia sobrar. E eu vou fazer uma confissão para vocês. Nunca assisti filme romântico perto desse tio, porque eu não sei o que poderia acontecer. Ele ficava tão empolgado com o filme que ele era perigosíssimo. Certo? Então, essa questão de se envolver com um personagem imaginário vai além do que a gente às vezes consegue conceber. Taimni refere-se a algo similar ao evocar o conto oriental ou a história de um sábio hindu, como foi visto, mas parece oportuno enfatizar que esse sábio teria sido questionado sobre qual o fato mais extraordinário do mundo e, sem hesitação, teria prontamente respondido ser o fato de que os homens viam outros morrerem por toda parte e a toda hora ao seu redor, sem cogitar quando a morte atacaria seu próprio corpo físico. Quer dizer, parece que a morte só acontece com os outros. Na verdade, trata-se de uma menção a apenas um aspecto do mistério multifacetado da vida e da ilusão que envolve e dificulta ver as coisas como de fato elas são. E alguns filósofos vedantinos costumam chamar do véu de Maia que impõe essa ilusão à nossa mente. Toda vez que alguém morre, é assim um desespero, porque o véu caiu por algum tempo. Outros vão ficando calosos e simplesmente não sentem mais nada, a não ser quando a morte chega perto deles mesmos. Os efeitos imediatos de Vikshepa, quase considerados como sintomas de uma doença, conforme o Sutra 131. Eu não vou querer me antecipar muito, mas vou apenas mencionar
que o Sutra 131 diz: dor mental, desespero, nervosismo e respiração difícil. São sintomas de uma condição mental dominada por distrações ou bicheiro. Então, até a alteração da respiração é um sintoma de que a mente se agitou. Por isso, o pranayama, reversamente, ajuda a mente a ficar mais serena. Não se refere imediatamente a qualquer metafísica relativa ao último sofrimento de avidya, ou ignorância espiritual, nem às consequentes aflições da ignorância ou kleshas, como visto, aí eu estou citando da tese o capítulo anterior, entretanto, parece subentendido que essas duas aflições, atração e repulsão, o raga e dvesha, estariam diretamente relacionadas à causa das distrações ou vikshepa, vistas como obstáculos à concentração. E aí é que eu vou entrar nos 9 obstáculos, um por um. Eu passei por eles rapidamente, desde a doença ou viade, passando por stiana ou a languidez, mas eu também acho que isso aqui mereceria um estudo mais pormenorizado, porque depois vamos também às 9 técnicas sugeridas por Patanjali. São 9 técnicas de meditação para vencer esses 9 obstáculos. Patanjali não fica se divertindo conosco apenas apresentando obstáculos. Não é um sadismo espiritual, se é que se pode imaginar uma contradição tão grande, mas ele está enumerando isso como um diagnóstico para depois oferecer a técnica de solução. Porque do correto diagnóstico virá o remédio adequado. E se o médico erra o diagnóstico, ele erra também o caminho de cura. E Patanjali vai oferecer 9 técnicas para a superação desses obstáculos. Só que eu acho que para uma palestra só, talvez não seja tempo suficiente. Então, gostaria de ouvir vocês sobre essa temática, se houver acréscimos, ou divergências, ou perguntas que estejam ao meu alcance. Muito obrigado, Lili, pelo espaço. Aqui no chat nós não temos. Ah, você está me ouvindo bem? Estava ruim antes, né? Não, agora está ótimo. Tem aquele som de meio espacial, não sei se é viagem perdidos no espaço ou viagem ao fundo do mar. É uma coisa assim que ecoa. Aí acho que é a sala de yoga que está fechada, deve ser. Adorei, adorei, adorei. Vem aqui, só tá eu e os dois cachorrinhos aí estão acompanhando. Aqui no chat a gente não tem perguntas, o Fernando só fez um comentário quando você falou. Ele falou assim que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. É Fez só isso. um comentário. Eu não tenho perguntas, assim, eu tenho. A gente é muita dúvida, e eu fiquei muito feliz quando você falou que vai passar por cada um deles, porque quando eu vou fazendo esse autoestudo, me parece que eu tenho todos os Chitta Vikshepas. É assim mesmo, aparecem todos, não é? Meu Deus! Então, assim, Seja bem-vinda ao clube. então vai ser muito legal a gente poder refletir sobre cada um deles, porque é isso. E todas as vezes que você foi falando, vai trazendo essa ideia. Agora, assim, sem querer. Alguém tem alguma pergunta, gente? Senão eu vou fazer uma. Não?
Tá. Eu só queria, lá naquela figura 70 que você falou sobre essa ideia do espelho, assim, eu nunca entendo direito como que eu faço a interpretação dessas figuras, porque mais para frente tem outras que ele traz com essa ideia. Eu queria entender como é que eu faço a leiturinha da seta. Ô, Fernando, tu pode me ajudar com a gravura, por favor? Vamos supor que aqui esteja o personagem em questão. Não sei se é o Ricardo, se é a Lili, está na frente do espelho. Não sei se eu contei para vocês que outro dia eu cheguei num hotel com a minha esposa e eu achei o máximo que tinha um espelho côncavo, até com uma luminária redonda, assim, que aumentava, porque o espelho côncavo, eu suponho que vocês saibam que aumenta a imagem. Eu digo, olha que maravilha isso aqui para fazer a barba, a gente enxerga muito melhor, tinha até um braço móvel. Aí eu fui até elogiar minha esposa, dizendo que não sei se ela tinha visto, o que que ela achou. Ela ficou horrorizada, não queria saber daquele espelho. E aí, no início, eu não me dei conta, porque homem é muito ingênuo para essas coisas, nem se dá conta. Ora, aquilo aumentava todos os problemas que eventualmente poderia haver. Desde pé de galinha até a galinha inteira. Então, havia todos os tipos de problemas que aumentavam, porque quando o espelho é côncavo. Agora, as bolas de Natal, só para lembrar do oposto, é um espelho convexo, então ela diminui a imagem, e aí, de repente, numa bola de Natal, se tu fixares o olhar, cabe a família inteira. Os garotos gostam muito de botar no retrovisor espelhos côncavos, porque aí eles conseguem ver as meninas do bairro inteiro enquanto eles estão passando de carro. Tá? Não perde ninguém na caça. Agora, o espelho côncavo com certeza aumenta. Se uma onda passar à beira de um lago, e refletir uma determinada rosa, que, como dizem, sempre tem seus espinhos, mas haverá um certo momento, talvez, em que a corola seja refletida exatamente pela parte côncava da onda. Vocês sabem que uma onda é um espelho convexo côncavo, dependendo do lado que eu olho. E aí a corola fica enorme e eu fico apaixonado. E logo depois a onda passa e aí fica a parte côncava. Ou de repente a parte convexa, ou de repente é a parte côncava que muda o ângulo de reflexão e aí eu vejo só os espinhos. Em nenhum dos dois casos eu estou de fato vendo a onda como, desculpe, a rosa como ela é, mas segundo a onda a reflete. Então, num momento, eu só vejo as qualidades da amada e eu estou apaixonado e tudo é cor-de-rosa. E no momento seguinte, aquela ingrata que me abandonou e tal, não sei o quê, aí eu só vejo os defeitos. Né? Os mais cínicos dizem que é por isso que os nomes de furacão costumam ser femininos, porque leva a casa, leva o carro, leva isso, leva aquilo. Então, pessoal, aí só vê defeito na ex. Mas será que alguma vez a outra pessoa realmente foi conhecida e vista como ela é? Ou primeiro sob a ilusão da paixão e depois o pêndulo leva da atração para a repulsão, vira grande inimigo? Como é que vocês entendem a força da paixão? Nós estamos vendo as coisas como elas são ou como nós estamos projetando?
O espelho plano, ao contrário, se é que essa é a tua pergunta, ele projeta em verdadeira grandeza. Ele nem aumenta nem diminui. Mas ele projeta virtualmente uma imagem, não é uma imagem real. Com um espelho côncavo, eu posso produzir um aumento da luz. Por exemplo, um farol costuma ter um espelho côncavo atrás. Então, a luz irradia de frente, mas também a luz que ela projetaria para trás reflete no espelho, e aí eu tenho o dobro da luminosidade com a mesma lâmpada. E ainda tem um ponto focal onde é projetada essa luz, pelo espelho côncavo, tá certo? Eu não estou cansando vocês, espero, com aulas de ótica em física. Tem gente que até odeia o assunto, mas todo mundo deve estudar isso para o vestibular, se é que se apresentou para a prova. Se lembram alguma coisa, é outro assunto. A pergunta é, no... Opa, agora fugiu o espelho plano. Foste mais rápido, Fernando. Isso. A pergunta do espelho plano é: este raio que está vindo aqui e retorna por si mesmo é o raio frontal. Então, eu suponho que a pessoa que está aqui vai olhar seu próprio nariz frontalmente. Mas já a orelha, que está um pouco mais para lá, vai sair um raio aqui e de repente volta. Essa orelha está meio grande, né? Mas alguma outra coisa que esteja do lado de cá, talvez tivesse que ser um raio menor para dar a orelha mais ou menos aqui. Depois tem, de repente, uma cadeira no fundo, ou não sei se dá para entender que esses raios estão nessa posição, estão pegando outras áreas da visão. Ricardo, Sim. a gente não está vendo o seu cursor, a gente não consegue ver o seu mouse. Você está falando do lado esquerdo aqui, o ponto A. Ah, tá. É isso mesmo. Pensei que eu era visível. É Não, mais uma só o meu está ilusão, visível. Maia. E essas linhas tracejadas no lado direito são virtuais, enquanto que as linhas do lado esquerdo, do lado A, são raios de luz reais, ou relativamente reais se comparados com o do lado direito. Dá para entender que a mente, ao pegar raios divergentes, projeta uma fonte imaginária de onde eles viriam. Porque eu estou vendo lá no lado direito uma pessoa, mas ela é virtual, ela não está dentro da parede. Apenas porque a mente está acostumada a receber raios divergentes a partir de um ponto focal, ela interpreta raios divergentes de um espelho plano como tendo uma imagem virtual como fonte dentro da parede. Será que isso ajudou? Ajudou, Ricardo. Eu super entendi a ideia de projeção, né? Sobre a gente projeta aquilo e recebe aquilo de volta, mas eu não estava sabendo interpretar Não, é um uma coisa gráfico, básica do... não é aquele tracejado. Eu estou pegando Entendi. coisas que eu estou vendo aqui e eu tracejadamente estou imaginando que elas estão lá. Por exemplo, nesse momento, eu estou movimentando as minhas mãos que estão do lado da minha cabeça. Mas eu estou vendo essas mãos e a minha cabeça dentro da tela do computador. Sim. E E ele eu está não estou refletindo na dentro da mesma tela do proporção. computador, Aham. estou certo? Isso é uma imagem criada pelos pixels. Sim. Mas tudo isso é feito como se eu tivesse dentro do computador.
Então, porque a minha mente está acostumada a interpretar raios divergentes como proveniente de uma fonte original lá atrás, eu crio a ilusão que a imagem está dentro do computador ou está dentro do espelho, Verdadeiro. que ela não está Ri- lá. Ricardo, então o espelho seria a mente? Isto. Vou ler para ti a minha passagem predileta da Voz do Silêncio de Blavatsky, traduzida por Fernando Pessoa, aforismo 115. Porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. São necessárias as suaves brisas da sabedoria da alma para limpar o pó de nossas ilusões. É muito Não é legal. fácil explicar uma coisa tão simples como um espelho, e a criança fica apavorada. O animalzinho leva muito tempo para entender, se é que entende. Se os humanos têm dificuldade de entender o que é um espelho, imagina um cachorrinho ou um gato. E a meia luz, eu já vi gato se oriçar, ficar todo encurvado, até querer brigar com o que está do outro lado do espelho. Principalmente os animais pequeninhos, é uma diversão de ver o que eles fazem contra o espelho. Ficam apavorados. Então, chega a tal ponto que a minha filha, fazendo um exercício de jardim de infância, agora tem outro nome, pré-maternal, sei lá como é que é isso, estava aprendendo a escrever, porque agora se aprende a escrever, parece que antes, ou sei lá, tinha um exercício que era assim: desenhe algo que você tem medo. Aí ela me chamou lá no quarto, apavorada. Eu disse: mas minha filha, o que está acontecendo? Não, porque pediram para desenhar coisas que tem medo. Aí o que houve? Ela tinha desenhado uma barata e estava com medo do desenho. Deixa eu ver. Ô, Ricardo, mas deixa eu ver se eu tô entendendo. Se a minha mente é o espelho, tudo que eu vejo não existe. Então, por isso que é o mundo de Maia. Só que, por exemplo, eu vejo a minha caneta e eu seguro ela. Então, como que ela pode ser real e irreal ao mesmo tempo se ela é real e irreal? Bom, minha querida, agora tu está fazendo as grandes perguntas da filosofia. Primeiro, o que quer dizer real ou irreal? Num sonho, tu sabes me dizer se um sonho é real ou irreal? Não sei. Então aí está o grande problema, que René Descartes chegava a se beliscar e tal, não sei o quê. É só porque não dura. Porque quando eu acordo, aquilo se desmanchou. Mas e quando eu morrer, tudo isso não vai se desmanchar? Tu entendes por quê que na filosofia oriental dizem que o mundo é um sonho de Brahman? Porque ele não vai Ah, durar. vamos dizer, exato. Ah, não. Uhum. O problema se existe ou não existe é se eu posso agarrar ou não posso. Bom, tu agarra, mas isso é um estímulo sensorial. Quando eu agarro uma mão, pode ser a minha ou de outra pessoa, como é que eu tenho certeza se é a minha mão ou se é de outra pessoa? Só porque uma mão vai sentir a outra, certo? Mas o meu pai tinha um amigo que, por alguma doença ou disfunção ou corte de algum nervo, ele não sentia, acho que a mão esquerda. A mão esquerda dele estava sempre toda estrupiada, com bolha. Se ele botasse a mão numa chapa quente, ele não ia notar nada, ia sair fumaça
ele não sentia aquela mão. Então, vamos supor que ele agarrasse a própria mão, ele não saberia que era a mão dele, só pelo tato. Ele poderia ver, aí estou usando um segundo sentido, que é a visão. Agora, nós estamos acostumados a ver os objetos combinados na mente. Então, na mente se acumula a imagem da forma, junto com a cor, junto com o gosto, por isso que eu dei o exemplo da maçã. Eu sei o gosto da maçã, eu sei o barulho que dá a primeira mordida, eu sei a textura, eu sei o cheiro que ela produz. Está tudo aqui em algum lugar. Mas o que é pior, basta eu dizer a palavra maçã para acionar um ícone dentro do teu cérebro, vem tudo isso e muito mais. Da primeira maçã, daqui a pouco tu já bota a culpa na serpente, o outro já acha que é Adão e Eva. Então, em torno da maçã já fizeram uma doideira. Aí outro diz que conhece tal coisa como a palma de sua mão. Será que tu conhece a palma da tua mão? Se te dessem uma foto da palma da tua mão ou uma cópia em carbono, ou até a tua impressão digital, tu saberias reconhecê-la? Então, nós dizemos que conhecemos as coisas, mas de fato não as conhecemos. Nós conhecemos a imagem que nós criamos na nossa mente daqueles átomos e daquelas moléculas, que nós vemos assim um vulto, é o que Platão chama de sombra. Platão, no livro 7º da República, diz que nós vivemos num mundo de sombras e não conhecemos os objetos reais. Isso é toda a teoria das ideias de Platão, gira em torno do capítulo 7º do seu livro A República, escrito há 2.400 anos atrás. Então, eu não estou dizendo que esse botão da camisa do Ricardo não existe no sentido de que ele não pode ser apalpado, mordido, sei lá o que mais vocês querem fazer com o botão. Esse botão pode ser levado a um microscópio, vai mostrar, sei lá, moléculas, átomos. Se for no CSI, aí, na série, eles vão descobrir impressão digital, epitélios e não sei mais o quê. Vocês que estão agora na nova geração da série. Tá certo? Eu não disse que o botão não existe no sentido de um estímulo externo. Eu estou dizendo que a forma, a cor, só existe na minha cabeça. São átomos que uma abelha vai ver com uma cor, que a serpente vai ver com outra, que se tiver mais luz, se tu entrar numa boate que tiver lâmpada estroboscópica, aquilo muda de cor, ou apaga e volta, e dá aquele movimento cortado. Então, nós podemos receber estímulos desse objeto, mas a essência do objeto é desconhecida e ele, com certeza, não dura muito. Ele não Então, se tira todos os... Então, se a gente tira todos os sentidos e todas as imagens da nossa mente, aí o que sobra é o real desse objeto. Mas tu percebes a dificuldade desse ser? Eu vou ter que entrar num contato íntimo com os átomos e as moléculas. E, no fundo, tem a intenção de Deus para aquele átomo existir. Isso é uma doideira. Deus está em cada coisa, cada objeto é uma forma pela qual a consciência de Deus se aprisionou para a matéria existir. Um simples grão de areia, sob certa pressão, sei lá, carbono, acaba virando grafite, daqui a pouco é um diamante.
né? Nós poderíamos ser transformados em diamante. Nós somos. Tem gente que faz isso, né? Transforma o falecido numa pedra para um. Deve custar uma banana, aliás, uma grana para produzir isso. Mas é possível, sob pressão, o carbono vira grafite e depois ele vira diamante. E será que nós nos vemos assim? E quando tu recebes de um falecido as cinzas dele? Ou o que é pior, né? Tu vais fazer uma exumação, como eu já fiz algumas vezes, aí chega lá, a minha tia foi reduzida a uns ossos, depois de anos, é claro, esverdeados lá, com musgo. E aí o coveiro botou tudo dentro da meia lycra. Quando vocês encontram uma meia calça de lycra, tenham o devido respeito que ela pode sobreviver ao corpo de vocês. Eu assisti todas as vértebras serem colocadas lá, ainda botou um pedaço do crânio, deu um nozinho, jogou no canto da sepultura e mandou vir o meu avô. E tinha que fazer. Por que exumam? Para fazer lugar para o jazigo da família, tira um, bota outro. Não tinha a tal da o recipiente. A coveiro é assim, né? O negócio é meio na marra. Se não tiver um recipiente adequado, ele dá um jeito. Ele usou a meia lycra, tchum, jogou num canto e pode vir. E aí, então, já entrou o meu avô, fecha o buraco lá, o outro estava sapateando em cima das baratas para evitar que viesse o escorpião. Eu perguntei por que o senhor está. Isso foi com o meu cunhado. Não sei porque tudo na família que é desse assunto me chamam. Deve ser porque eu tenho Lua, Netuno e Júpiter na casa da morte, na oitava. Então, bom, aí me chamaram, lá estou eu, porque os outros não tinham coragem de olhar. Aí estava o coveiro sapateando em cima das baratas. Eu disse, o que houve? Não, é que atrás da barata pode vir o escorpião. Então a gente já sapateia aqui. Aí bota mais um corpo lá dentro. Eu prefiro cremar. Eu acho muito mais limpo, mas para o meu pai botei assim uma árvore fênix em cima das cinzas e aí pelo menos eu acho que alguma coisa a árvore absorve. Prefiro um cemitério vivo do que uma lápide morta. Mas esse corpo não vai durar muito. Tu entendes por que ele é ilusório? Anna Maya Ghosh é o nome dele em sânscrito, a escola vedantina. Veículo ilusório do alimento. Se vocês ficarem 1 ou 2 meses sem comer, vocês vão descobrir por que ele é ilusório. Mas eu não recomendo essa experiência. Mas o corpo desaparece se ele não ganhar alimento, certo? Então, ele é um sonho, ele é uma ilusão, porque ele não dura, não é que ele não exista. É uma discussão sutil aí, porque dá a impressão de que existe e é para sempre, e não é. Ele é uma ilusão porque daqui a poucos anos cai dente, cai cabelo, cai isso, cai aquilo, e é difícil segurar, viu? Começa a despencar tudo. Não há botox, nem silicone que segure. Dura, dá, bota mais uns 5, 10 anos, bota uma peruca, implanta alguma coisa na cabeça, mas vai acabar na sepultura de algum jeito ou vai ser cremado, ou se vocês preferem o método Parsi de entregar os abutres, aí eu deixo a critério da religião que vocês prefiram. Mas que ele é ilusório, isso eu posso demonstrar a vocês, espero que não precise. Ele é ilusório porque ele não dura. Como um sonho. Sonho parece uma coisa muito real enquanto dura. Vocês conhecem o Vinícius? Que seja eterno enquanto dure. Ele definiu a paixão de uma forma única na língua portuguesa. Parece de uma intensidade que vai durar para toda a eternidade.
e daqui a pouco se desfaz. Quem nunca se apaixonou não sabe do que eu estou falando. Mas eu acredito que todos aqui saibam do que eu estou falando. Como que uma coisa pode ser tão importante num certo momento e ser o centro do mundo, e daqui a algum tempo não vale mais nada? Desapareceu. Isso é Maya. É difícil explicar o que é uma ilusão. Mas isso é a essência da filosofia Vedanta. Isso tem que ser estudado. Não meramente de forma intelectual, nós temos que meditar sobre isso. A ilusão do sentido. Eles não duram. A Bhagavad Gita tem uma definição que é única também, de modo geral, na nossa tradição, e diz assim, que os sábios não podem se regozijar nos sentidos. Sutra 5, 22. Sutra não, Shloka 5, 22. Diz assim: os deleites nascidos do contato são, na verdade, fontes de dor, ó Kaunteya, porque eles têm início e fim. Neles não pode regozijar-se o sábio. Quer dizer, se eu depender dos sentidos para sentir a felicidade, eu vou acabar sofrendo, porque sentidos não duram. É uma felicidade ilusória. Bom, eu acho que eu me excedi no tempo já. Como é que fica, Lili? Dezembro é um mês complicado? Tem alguma proposta? Ou essa já foi a reunião de dezembro, não é? Essa foi a de dezembro, a gente antecipou. Tá, então vai ter alguma coisa em janeiro? Vocês têm coragem? Ou preferem deixar para fevereiro? Como é que fica? Janeiro a gente tinha combinado férias, mas como é que passou o tempo? É você que é o nosso guia. Não, eu só vou sugerir se vocês têm atividade. Aqui na escola a gente não fecha, mas se você quiser, como os outros anos anteriores, a gente tirou férias, se você quiser seguir, ok. Se quiser, se você tiver tempo na agenda, a gente não para. Tempo eu tenho. O que eu não sei é se eu vou ter as melhores condições de irradiação, né? Mas esse ano eu até melhorei lá. Queres tentar arriscar o dia 17 de janeiro? A gente pode também deixar pré-agendado e confirmar mais próximo. Pode ser, vamos deixar pré-agendado e a gente fala para saber como é que tá a sua internet. Isso. 17 de janeiro é uma data boa? Sim, Então tá. Fica pré-agendado para o dia 17 de janeiro a confirmar. certo. E aí seria o Sutra 130, porque eu vou voltar para esse assunto dos obstáculos ao yoga, que é extremamente importante. Certo. Queres fazer, então, a meditação de encerramento, por favor? Posso. Então vamos mais uma vez alinhar a nossa coluna, fechando os olhos, trazendo uma respiração calma, cálida, tranquila e serena. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura,
Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde e amor em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz para todos os seres. Que assim seja. Namastê. Gratidão, Ricardo. Grande abraços, que puderem, amanhã, 18 horas, estão todos convidados. É gratuito, online e presencial. Nós já compramos o nosso livro. Fizemos o pedido. Muito bom. Muito bom. Gratidão mais uma vez, Ricardo. Boa noite, viu? Tenham um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal para todos. É verdade, para todos. Gratidão, pessoal. É a reunião de dezembro, não é? É verdade.